Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu coloco um forro no casaquinho de crochê. Eu vou fazer do meu jeito, mas saibam que existem várias formas de colocar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço. Essa peça aqui, esse casaco, não tem no canal, tá? Esse foi um casaco que eu fiz pra minha mãe, então eu não gravei ele, porque já tem uma aula dele aqui no YouTube. Eu fiz através do canal, eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, caso vocês queiram fazer esse casaquinho, tá bom? Mas o foco mesmo da aula é como colocar o forro e como fazer a costura no crochê, tá bom? Nós vamos usar dois tipos de costura, tá? Um a gente vai usar para costurar só o forro e o segundo a gente vai usar para costurar o forro na peça. Então, como são dois tipos, existem assim vários tipos de costuras à mão. Eu achei interessante trazer um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Então, se você quiser dar uma olhadinha melhor, nesse vídeo eu vou ensinar com mais detalhes cada tipo de costura à mão. Se você quiser ver, eu vou deixar o link também aqui na descrição, tá? É só vocês virem aqui embaixo do vídeo, tá bom? Vamos então para os materiais. Para forrar esse casaquinho, eu utilizei o tecido Elanca. Eu já sou acostumada a usar esse tecido, então eu preferi optar por ele. Mas eu queria mesmo colocar algum tecido quentinho por baixo. Vocês podem também procurar por algum tecido assim. Mas para mostrar aqui, para gravar para vocês, eu preferi esse tecido aqui que é mais fácil de mexer com ele, de costurar nele, tá bom? Esse meu casaco eu fiz no tamanho G, então eu comprei 1,5 metro de tecido. Eu gosto sempre de comprar mais, tenho medo de cortar errado e precisar de mais tecido, então eu já compro um pouquinho a mais. Então 1,5 metro aqui pra mim já foi suficiente. Se você for fazer o tamanho P, você pode comprar só 1 metro. Tá? Ainda sobrou tecido, como vocês podem ver ali do lado, ainda sobrou um pouquinho de tecido, tá? Nós vamos precisar também de uma agulha de costura, de uma linha de costura da cor da sua peça, para não ficar diferente. Vamos precisar de uma tesoura e alfinetes. No caso aqui na aula eu não usei alfinetes porque eu não tinha, mas eu acho que é melhor você já providenciar, porque daí você vai prendendo o forro na hora de costurar, é mais fácil, tá? Caso vocês gostem desse estilo de vídeo, não esquece de deixar um like e comenta aqui alguma sugestão de vídeo que você quer, alguma peça, tá? Então é isso, vamos começar? Bom, então aqui eu vim numa mesa maior, não reparem que essa mesa ela tá bem acabadinha, mas é só para vocês poderem enxergar melhor, que na minha outra mesa branca não ia dar para vocês verem tanto. Então eu trouxe aqui para esse espaço maior, tá? Eu estiquei a minha peça do lado avesso, tá? Então eu já virei do lado avesso. Eu não vou costurar agora, mas eu já, né, para mim não esquecer depois. Então eu já virei aqui do lado avesso e agora eu vou pegar aqui o meu tecido e eu vou ver qual lado que estica. Então eu vou pegar aqui, ó, e eu vou esticar primeiro aqui, ó, pra baixo, puxando pra baixo e pra cima, ele não tá esticando. Puxando aqui do lado, nessa lateral, ele estica. Então eu vou deixar o lado do tecido que estica deste jeito. Então ele vai ficar como se fosse na largura. O lado que estica não pode ficar na lateral do comprimento, tem que ficar na largura, tá bom? Então, vê aí certinho qual é o lado que o seu tecido estica. Então, aqui eu terminei, eu coloquei todo o tecido em cima da minha peça. E agora eu vou vir aqui com o giz e vou desenhando, eu vou marcando aqui toda a minha peça que está aqui embaixo. Pode ser com giz, pode ser com uma caneta, qualquer coisa, só para a gente poder marcar certinho o tamanho da peça e aonde a gente vai cortar. É interessante a gente deixar pelo menos 1 centímetro, 1 ou 2 centímetros a mais para a costura depois, tá bom?
Então, ó, eu vou desenhando aqui um pouquinho, tá vendo? Tá mais ou menos um dedinho ali a mais da onde tá terminando a peça. Então, eu vou fazer isso sobre toda a peça. Vou contornar assim com o giz. Aqui na parte da manga, a gente vai cortar só até a parte vermelha. Então, ó, é só contornar ali até a parte vermelha. Faz também a parte da gola, toda a manga. E aqui na parte da frente, também aonde tem a abertura, eu vou passar desenhando aqui com o giz, ó, certinho aonde tá a peça. É que no vídeo não dá pra ver, mas quando você coloca a mão, você consegue sentir a peça por baixo. Então, você consegue desenhar certinho ela inteira, tá? Terminei aqui, então, todo o contorno. Agora, pra gente poder cortar, eu vou pegar o meu tecido aqui na parte de baixo, eu vou dobrar pra poder cortar já de uma vez, né? A frente e as costas. Então, eu dobro assim, ó, de baixo pra cima, tá? E não do lado, que tem que ser a parte que estica. Então, aqui eu vou ficar com dois lados. Então, aqui eu dobrei, eu vou retirar a minha peça de crochê que estava por baixo para mim não cortar ela. Eu vou deixar aqui na mesa só o meu tecido, que ele já está dobrado, tá? E agora eu vou vir cortando por todo o meu desenho. Então, é só eu cortar aqui. Menos essa parte aqui de dentro, tá? Essa parte de dentro a gente não vai cortar ainda, tá? Ó, terminei aqui então de cortar. A parte de dentro, como eu falei, ainda não cortei, a gente vai cortar depois, tá? Eu esqueci de um detalhe. A manga, a gente tem que cortar ela para que ela fique do lado que estica. Então, eu não era para mim ter cortado a manga aqui. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui marcando com a caneta lá de cima, na ponta que tem lá em cima, até unir com a ponta de baixo, que é a ponta da cava, tá? Então, eu vou fazer aqui uma linha de ponta a ponta, porque eu vou cortar essa manga e a gente vai fazer outra manga, tá? Porque essa daqui ela tá do lado que não estica no braço. Então, a gente precisa resolver aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa lá pro outro lado, ó. Que eu já fiz aqui, desenhei certinho a linha unindo de ponta a ponta, tá? Agora eu vou vir com o meu tecido do lado que estica, tá? Eu coloco aqui sobre a manga do lado que estica. E eu vou fazer aqui essa linha. Eu vou olhando a parte de baixo e eu vou fazer aqui a mesma linha que eu fiz ali embaixo, eu faço aqui em cima. Então, é só você ir olhando o que você fez ali embaixo, tá? Você pode fazer isso com a ajuda de uma régua também, eu acho que fica mais fácil. Agora é só desenhar o resto do contorno da manga. Você vai colocando a mão e vai sentindo o tecido por baixo e vai contornando toda a manga, tá? Feito isso, a gente vai cortar aqui a peça. Nessa linha que a gente fez, é só cortar retirando essa manga.
Agora eu vou pegar a minha outra manga que a gente tinha acabado de desenhar. Eu já recortei ela, ó, do lado que estica agora tá certinho. Então, eu vou colocar aqui, unindo ponta com ponta. E a gente faz uma costura. Bom, agora a gente vai aqui fazer a costura da manga no corpo, tá? Então, eu vou unir ponta com ponta. Vou pegar a minha agulha, que eu já introduzi o fio e já fiz um nó. E aqui eu vou introduzir, pegando a parte do corpo e a parte da manga. Introduzo nas duas partes e eu vou dobrar aqui pra ficar mais fácil pra gente poder ver, ó. Vou puxar. Antes de puxar tudo, eu vou passar aqui dentro da argolinha, só pra ficar um nozinho, tá? Pra se formar um nozinho pra ficar mais firme. E puxo. Agora eu vou ajustar aqui, vou deixar retinho, ponta com ponta. Eu introduzo a minha agulha pegando as duas partes, puxo. Antes de puxar tudo, eu deixo ali uma argolinha. Como o meu fio aqui tá bem grande, eu tenho que ficar puxando na parte de trás pra não formar nenhum nó, tá? Ó, então antes de puxar tudo, eu passo a minha agulha dentro dessa argola e puxo. É um pouquinho mais trabalhoso aqui no começo, porque o nosso fio aqui tá grande, tá? Ó, introduz, puxa, sempre com cuidado, não faz isso muito rápido, senão vai formar nós ali e vai ficar bem difícil de trabalhar com o nozinho, tá? Antes de puxar tudo, eu passo dentro da argola e puxo. Então, eu vou fazendo isso, eu introduz, passa dentro da argola e puxa, introduz, passa dentro da argola e puxa. Vou fazendo isso até chegar lá na outra ponta e depois é só repetir a mesma coisa pro outro lado. Terminei aqui, olha só como ficou. A minha costura ficou ali, ó. Então, as duas, ó, tá vendo que tá do mesmo lado, né? As duas costuras. Tem que ficar do lado avesso os dois, tá? Agora, todas as próximas costuras que a gente vai fazer tem que ficar do lado avesso. Então, tome bastante cuidado nisso. Olhe bem para ver se tá do lado avesso, tá? Agora, você faz a mesma coisa do outro lado, que eu já fiz. Você corta, retira aquela manga que tava, pega a manga que a gente fez, introduz aqui e costura do mesmo jeito. Como eu já falei, as duas costuras dos dois lados tem que ficar do lado avesso, tá? Agora, a gente vai continuar com essa mesma costura aqui, ó, nessas laterais. Então, eu vou fazer uma costura aqui, desse mesmo jeito, tá? Unindo as duas partes. Depois, eu vou unir essa parte aqui da manga e depois aqui embaixo. A mesma coisa lá do outro lado, ó. Vou fazer uma costura aqui na manga e aqui em cima também na manga. Vou fazer aqui então e já volto. Bom, gente, terminei aqui de fazer a costura, todos os lados. Agora, nós vamos cortar aqui essa parte do meio que a gente não tinha cortado. Fique atenta para não cortar o lado de trás, tá? Aqui a gente tem que cortar só a parte da frente, porque é só na frente que tem aqui essa abertura. Então, eu vou cortar. O meu giz, ele tinha desmanchado um pouco, aí eu marquei com caneta, tá? Faço a mesma coisa pro outro lado.
Terminei aqui de fazer todo o corte, agora eu vou introduzir, vou vestir esse forro no casaco, ó. Então, eu vesti aqui o forro, o casaco tem que estar do lado avesso, é só você vestir mesmo ele e colocar por dentro, ó. Tá vendo? E agora a gente vai fazer, então, a segunda costura, que é a costura do forro na peça de crochê. Bom, aqui nós vamos, então, dobrar a pontinha. Então, você só dobra, vai dobrando assim a pontinha pra ela ficar dobrada. Não ficar, né, reta. Fica mais bonito o acabamento e fica mais firme também. Ele não vai desfiar, tá? Então, você tem que dobrar sempre antes de fazer a costura. Eu vou começar aqui na parte de cima, aqui perto da gola, tá? Na parte da frente, perto da gola. Vamos começar aqui primeiro. A costura que a gente vai fazer agora é outra também que eu não lembro o nome, eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês verem. Mas vocês podem lá ver também o vídeo de costura à mão que eu fiz. Se eu não postei ainda, assim que eu postar, eu deixo o link aqui na descrição. Eu vou introduzir então a minha agulha num ponto da minha peça, dentro do ponto, tá? Introduz e puxa. Agora eu introduzo aqui no forro. Introduz e puxa. A gente vai dar aqui um espacinho de meio centímetro, mais ou menos. Vou introduzir. Agora eu vou introduzir aqui também em um pontinho de crochê, tá? Introduz e puxa. Agora, nós vamos vir aqui no próximo pontinho, que tá ali na frente, introduz no ponto de crochê e puxa. Nós vamos no tecido, tem que ficar bem retinho a outra costura, tá? Introduz e puxa. Agora, a gente vai fazer um pontinho atrás, pra ficar bem firme, olha que interessante. A gente vem aqui bem onde introduzimos a outra costura, ó, bem no centrinho ali, introduz e puxa. Aqui você pode pegar um ponto de crochê também. Eu não peguei pra ficar melhor pra vocês verem, mas se vocês pegarem, vai ficar mais firme, tá? Vou vir agora aqui no próximo ponto de crochê. Introduz e puxa. Venho aqui no tecido, introduz e puxa. Agora eu faço aquele pontinho atrás. Eu vou voltar aqui na costurinha anterior, bem no buraquinho, onde eu introduzi o outro fio, introduz e puxa. Aqui você pode pegar um ponto de crochê, como eu já falei, para ficar mais firme. Então, nós vamos fazendo isso até chegar lá embaixo, tá? Essa costura aqui vai ficar super firme na sua peça, por conta de ela voltar atrás e entrar no mesmo buraquinho da outra costura, tá? Vou fazer então até chegar ali embaixo e já volto. Terminei aqui de fazer a costura, olha que bonito que ficou essa costura. Agora, nós vamos fazer aqui na parte de cima. Então, aqui é a mesma costura, eu não vou mostrar, tá? É só você dobrar. Essa partezinha aqui também que tá emboladinha, você dobra. Sempre tem que dobrar antes de fazer a costura. E depois nós vamos lá pra parte de baixo, e se sobrou um tamanho grande ali de tecido, não precisa cortar, é só você dobrar, tá? Dobra e faz a costura normalmente. Então, eu vou fazer a costura lá em cima e aqui embaixo e já volto com vocês. Terminei aqui, olha que linda que ficou essa costura. Agora, a gente vai fazer aqui a manga. A minha manga, ela ficou bem grande, eu não sei porque eu tinha cortado certo. Eu acho, não lembro. Mas ficou um tamanho bem grande. Pra mim não cortar, é só dobrar. Então, eu vou dobrar aqui e fazer a costura normalmente com ele dobrado. Mas dobra bem certinho, sem ficar nenhum relevinho ali, tá?
é a mesma costura que a gente utilizou já ali embaixo e na parte da gola, tá? A mesma coisa. Terminei então a minha costura e, enfim, concluímos aqui a aplicação do forro no nosso casaquinho de crochê. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma parte que vocês não entenderam, pode deixar aqui nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram que eu respondo mais rápido, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima aula!